Meus amores, meus pequenos anjos na terra, chegou mais um sábado e com mais um sábado, mais um programa Hora da Pequenada. E eu quero desejar para você um feliz sábado, que você tenha um sábado muito abençoado, que você possa passar na companhia das pessoas que você ama e que acima de tudo, que o Papai do Céu possa cuidar sempre de ti neste dia, como Ele tem cuidado de si em todos os dias da semana. Mas antes de nós começarmos com a nossa história de hoje, nós vamos fazer a nossa regrinha de ouro, que é a oração antes de nós começarmos a falar muito. E para isso nós vamos colocar as nossas mãozinhas no nosso coraçãozinho, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Papai do Céu, eu te agradeço pela vida e saúde que o Senhor me concede. Abençoe este dia, abençoe as pessoas que eu amo, em nome de Jesus, amém. Amém, amiguinho. E só para lembrar, na semana passada, nós continuamos contando a história do tio Moisés e nós falamos sobre o quanto Deus nos ama, que Jesus Cristo foi capaz de descer dos céus, vir para esta terra, morrer por nós, isso tudo porque Ele nos ama muito, mas muito, mas muito, que Ele foi capaz de morrer por nós só para que nós pudéssemos ter a vida. Então, nós falamos que Deus, Ele nos ama muito e que Ele vai continuar nos amando todos os dias da nossa vida. E nós também aprendemos que sempre que nós pecarmos, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar para que o Senhor Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso possam nos perdoar dos nossos pecados. E hoje nós vamos começar a falar sobre um titio também que quase todos nós já ouvimos falar. E nós hoje vamos começar a falar sobre o titio Paulo. Quem nunca ouviu falar do titio Paulo? Todos nós já ouvimos falar do titio Paulo, não é? Mas nós hoje vamos contar a história do titio Paulo, como ele era antes de conhecer Jesus, como ele passou a ser depois de conhecer Jesus. Mas antes disso, nós vamos para a nossa musiquinha de hoje, uma musiquinha que foi escolhida especialmente, preparada especialmente para você aí em casa. Então vamos cantar? E essa foi a nossa musiquinha de hoje. E nós hoje vamos falar sobre o titio
Saulo. E o tema para a nossa história de hoje é a conversão do titio Paulo. Amiguinhos, antes do titio Paulo se chamar Paulo, ele se chamava Saulo e ele era um homem muito, mas muito mau, que todas as pessoas que viviam em Jerusalém e que eram cristãos tinham medo do titio Paulo, porque o titio Paulo era tão mau, ele era um soldado que perseguia todos os cristãos para prender e matar os cristãos. Então todos os cristãos tinham medo do titio Paulo, porque eles sabiam, se um dia eu cruzar com o titio Paulo ele vai me prender e vai me obrigar a negar que eu conheço Jesus. Vai me obrigar a negar que eu conheço e que eu sei que Jesus me ama. Então o titio Paulo ele dizia que a única coisa que ele queria era perseguir e matar todos os cristãos. O titio Paulo não era mau? Era muito mau. O titio Paulo não gostava dos cristãos e não acreditava que Jesus veio na terra, que morreu por nós, e nem acreditava que ele era o Filho de Deus e que ressuscitou. O titio Paulo ele não gostava nem um pouco dos cristãos. Então, quando os cristãos em Jerusalém viram que o titio Paulo estava matando todos os cristãos, eles preferiram arrumar as suas bagagens e ir viver noutras terras. E uma dessas terras em que todos aqueles que acreditavam em Jesus iam era para uma cidade chamada Damasco. Então, naquela cidade estavam enchendo muitos cristãos. E quando Paulo ele percebeu que todos os cristãos estavam a fugir de Jerusalém para ir a Damasco, ele foi até aqueles senhores mais influentes da cidade, outros titios também que eram muito maus e que não gostavam nem um pouco dos cristãos. E ele disse para aqueles titios: olha, eu quero uma carta que vocês vão dizer que nessa carta eu vou para Damasco e todo aquele que eu encontrar que for cristão, eu vou trazer ele para aqui, e se ele não aceitar isso, nós vamos matar essa pessoa. Então aqueles titios também, como eram muito maus, não gostavam nem um pouco de cristãos, eles disseram sim. Fizeram essa carta, carimbaram essa carta e entregaram ao titio Paulo. E o titio Paulo ele preparou outras pessoas com os seus cavalos, com as suas espadas, com as suas armaduras, e eles saíram para Damasco, para lá e levar todos aqueles que conheciam a Cristo e obrigar eles a negar a Cristo, ou prender eles, ou matar eles. Então, nessa caminhada, quando eles estavam próximos a Damasco, eis que uma grande luz apareceu do céu. E quando todos aqueles homens que estavam com Paulo viram essa luz, eles caíram por terra. Eles caíram por terra. Então, essa luz que apareceu falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, quando percebeu aquilo, titio Paulo, ele perguntou: quem fala? É Jesus Cristo? E tudo aquilo que estava acontecendo ali, a única pessoa que conseguia ouvir aquela voz era apenas o titio Paulo. Os outros homens que estavam com ele, nenhum deles conseguia ouvir aquela voz, eles só conseguiam ver aquela luz brilhando. Então, quando Saulo percebeu que era Jesus que estava chamando ele, ele perguntou: Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, o Senhor Jesus Cristo disse: vá até Damasco e lá você encontrará um homem chamado Ananias. E esse homem chamado Ananias dirá a você o que você tem que fazer. Então, quando o titio Paulo concordou com aquilo, aquela luz desapareceu, mas acontece que o titio Paulo havia ficado cego, ele não conseguia ver nada.
Então aqueles senhores, aqueles outros titios que estavam com o titio Paulo, quando viram que Paulo ele não conseguia ver, levaram Paulo e dirigiram Paulo até a cidade de Damasco. E quando aquele titio Ananias, que Jesus disse estava dormindo, Jesus também apareceu a titio Ananias e disse para ele: Ananias, vá até a cidade e lá você encontrará um homem chamado Saulo. E você encontrará esse homem orando. E você terá que colocar as suas mãos sobre a cabeça de Saulo, orar para Saulo passar a enxergar. Então o titio Ananias no sonho ele ficou muito assustado. Ele disse: Jesus, você quer que eu vá procurar Paulo? Mas Paulo é um homem que quer matar todos os cristãos. Ele tem uma carta para poder matar todos os cristãos. Como eu vou até onde está Paulo se ele está à procura de mim para me matar? Mas como o titio Ananias confiava muito em Jesus, ele fez o que Jesus havia dito. E quando foi atrás do titio Paulo, ele encontrou Paulo orando. Então o titio Ananias fez exatamente como Jesus tinha ordenado, colocou as suas mãos sobre a cabeça do titio Saulo, ele orou e o titio Saulo passou a enxergar. E desde aquele momento, o titio Paulo ele foi batizado, aceitou o Senhor Jesus Cristo e ele passou a pregar para várias e várias cidades. Nós muitas das vezes costumamos ouvir que o titio Paulo foi um grande pregador, foi um grande apóstolo e ele escreveu muitas coisas sobre Jesus. Mas antes do titio Paulo se converter, antes dele conhecer a Cristo, antes dele escrever sobre muitas coisas, antes dele escrever sobre muitos temas relacionados a Jesus, o titio Paulo não queria saber de Jesus e não gostava de nenhuma pessoa também que gostava ou que conhecesse o Senhor Jesus Cristo. Mas porque o Senhor Jesus Cristo amava tanto, mas tanto Paulo, assim como ele nos ama, Deus ele foi capaz de perdoar o titio Paulo por todos os pecados que ele havia cometido, por causa de todas as vezes que o titio Paulo havia matado os cristãos. O Senhor Jesus Cristo perdoou ele e o titio Paulo aceitou esse perdão e passou a ser uma pessoa que fala acerca do amor do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Então, com a história do titio Paulo, nós aprendemos que se no passado nós roubamos, no passado nós batemos, no passado nós mentimos, no passado nós fizemos coisas feias, se nós aceitarmos o perdão de Deus, nós podemos ser como o titio Paulo foi. Deus ele vai nos perdoar e vai fazer com que nós possamos ser pessoas que falam mais acerca do nome dele. Quem é que não quer falar sobre Jesus? Todos nós queremos falar sobre Jesus, não é? Mas nós devemos deixar as coisas feias que Jesus não gosta para trás e devemos seguir, passar a fazer coisas boas, assim como o titio Paulo passou a fazer. Então, essa foi a história do titio Paulo, que você possa se lembrar que se existe alguém que não gostava de cristãos, não gostava de Deus como o titio Paulo, essa pessoa pode muito bem passar a gostar dos cristãos e ser tocado pelo grande amor que Deus sente por essa pessoa. Então, que todos os dias nós possamos nos lembrar de ser como o titio Paulo e possamos passar a servir as pessoas, a servir a Deus, assim como o titio Paulo serviu ao Senhor Jesus Cristo. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero você no próximo sábado para juntos aprendermos mais sobre o titio Saulo. Um beijo e até lá!